As obras da carne e o fruto do Espírito nada mais são do que aquilo que revela o que há dentro de você. Preste atenção. As obras da carne e o fruto do Espírito nada mais é aquilo que revela, aquilo que mostra o que está dentro de você. Porque eu tomei a liberdade e troquei a palavra fruto para hábito do Espírito. Por quê, gente? Porque os hábitos revelam a habitação. Vou repetir. Os hábitos revelam a habitação. Como assim, pastor? Olha, muito simples. Se alguém perguntar para mim quais são os hábitos lá na sua casa, quais são os costumes lá dentro do seu lar, lá em casa a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente dorme cedo porque as crianças levantam cedo no outro dia, ou a gente dorme tarde, ou a gente janta após o nosso momento em família, ou a gente janta e depois a gente toma um café, um chá, independente, a gente ora antes de dormir. Isso são hábitos que você tem dentro da sua casa. Agora, eu lhe pergunto, e se você mudar de casa e uma pessoa, uma outra família vier morar na casa onde você morava, será que você concorda comigo que os hábitos que antes eram praticados dentro da casa mudarão? Você tinha um hábito, você tinha um costume, uma maneira de proceder dentro daquela casa. Aí você muda daquela casa, agora vem outra família, outras pessoas e moram aonde você morava antes. Será que os hábitos que eram praticados antes vão continuar sendo praticados? Claro que não. Porque não são os hábitos da casa, mas são os hábitos daqueles que habitam na casa. O que eu quero dizer com isso? Quando você que se diz crente, quando você que se diz cristão e me mostra os seus hábitos, eu sou capaz de dizer quem habita em você. Quando eu vejo as suas atitudes, o seu comportamento, a sua palavra, o seu testemunho, eu posso dizer quem é que está habitando dentro de você. Era isso que Paulo estava lutando contra. Era isso que Paulo estava dizendo. Ele estava gritando na Galácia: amados, não se engane, porque aquilo que sai revela a habitação. Aquilo que sai da sua boca, aquilo que sai do seu coração, o seu comportamento vai revelar aquilo ou aquele que está habitando dentro de mim. E aí então Paulo começa a escrever uma lista. Aliás, ele dá duas listas, como se ele estivesse dizendo: olha, se alguém pratica esse tipo de coisa, sabemos quem é que está governando lá dentro. Se alguém faz esse tipo, tem esse comportamento, sabemos. Se o indivíduo comporta desse jeito, podemos dizer quem está governando a vida dele. E aí eu digo para você: se ele é dominado pela carne ou se ele é dominado pelo Espírito. Pergunte para você, faça uma introspectiva. O conceito, a ideia do culto de terça-feira de ensino é a gente sentar
botar os dois pés no chão, levar a mente na consciência, debruçar na palavra de Deus e ser confrontado por ela, porque esta é a promessa, essa é a proposta de Deus, que eu venha para o evangelho como eu estou lá fora. Jesus não está importando se você veio de lá para cá todo quebrado, todo esmiuçado, cheio de carrapicho, cheio de problema, mas quando você vem para cá, Jesus, o Espírito Santo, vai limpar esses carrapichos. Ele vai limpar você de dentro para fora, a partir de quando você começar a andar mediante a palavra de Deus. E que quando eu digo, gente, ande com quem é mais crente do que eu, do que você, é porque eu estou dizendo isso. Você vai ser limpado. Agora, se você anda com um indivíduo que é mau caráter, que é fofoqueiro, que é mexeriqueiro, que é confuseiro, você vai acabar se envolvendo. Ande com quem ama a palavra de Deus, ande com quem ama o Senhor, ande com quem preserva os bons costumes, ande quem preserva a leitura da palavra, ande quem valoriza e quem honra a Deus. Automaticamente você vai se tornar como Ele. Automaticamente você vai viver uma vida de santidade, porque você vai ter um companheiro do seu lado, alguém para você espelhar, alguém para você olhar para ele e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eu quero ser como aquele irmão, eu quero ser como aquela irmã. E olha, eu peço a Deus todos os dias para ter misericórdia de mim, e eu oro por líderes, eu oro por pastores. Tem gente que se preocupa, olha aqui, tem gente que se preocupa dizendo que igreja A, ela está em rivalidade com a igreja B, igreja C não gosta da igreja D. Se o homem e a mulher são homem de Deus, ele ora um pelos outros, porque ele sabe, se um líder cair, não vai cair apenas um líder, vai cair uma multidão de gente. Por isso eu oro todos os dias: Deus, guarda a minha alma, guarda o meu coração. Ainda que o diabo tenha tentado contra a minha vida, contra a sua vida, nós temos que manter a nossa posição firme na presença de Deus, porque se um homem de Deus ele cai, ele não cai sozinho, porque o mundo lá fora está olhando para mim, o mundo lá fora está olhando para você. Então siga os exemplos de Paulo, seja imitador de Cristo, seja imitador da palavra. A Bíblia diz que uma grande nuvem de testemunhas está de olho em nós. Ser crente é isso, é ter compromisso e brigar, questionar, reclamar com alguém que não vem da igreja, que não faz parte dos programas da igreja, que não se envolve, que não interage. É porque essa pessoa ainda, o que habita dentro dele não é do Espírito, mas é da carne. Como é que você consegue? Me diga. Como é que você consegue ficar 5, 6, 7 dias sem comer? Você consegue? Tem gente que fica meses, tem gente que fica semanas sem vir na casa de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus. Lá em casa nós temos um costume, é café com Bíblia, é a caneca de café do lado e a palavra de Deus do outro. Que eu tenho que levantar, se eu estou alimentando a minha carne. Olha, gente, a Bíblia diz, Jesus diz assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Deus quiser, Ele me mantém estável, me mantém com saúde, me mantém de pé, apenas pelo poder da tua palavra. Mas se eu preciso me alimentar, o corpo físico, para viver como ser humano, como carnal, como mortal, imagine a minha alma. Por isso que tem muita gente que está morta. Lá na carta aos Coríntios, no capítulo 11, deixa eu ler para você o texto. Paulo diz isso. Por isso que nós temos que ser paulinos, ler as epístolas, as cartas do apóstolo São Paulo. Ele disse assim, ó: primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler a partir do verso 28 em diante. Diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós
muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Não é apenas o fato de participar da ceia do Senhor indignamente, porque indignamente aqui ninguém é digno, na verdade. Mas indignamente aqui é fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer maneira. Ai, pastor, mas o senhor sempre tem ensinando que eu tenho que vir para a ceia do Senhor. Sim, você tem que vir participar da ceia do Senhor, independentemente de qualquer situação que você esteja enfrentando. Porém, no entanto, você tem que querer mudar de vida, meu irmão. Você tem que querer ser um crente de verdade. Você não pode viver acorrentado, amarrado, preso nessas amarras que vão te consumindo. E Paulo diz: por isso que existem muitos entre vós fracos e doentes. Não é porque no domingo pegou o cálice, o pão e comeu indignamente. Tem gente que tem a coragem de ficar em casa no dia de Santa Ceia. Se chutou o cachorro ou se bateu com o dedo na quina da porta, para ele já é um absurdo. Não entendem o poder da regeneração em Cristo Jesus. O poder do sangue na vida dele não tem efeito, porque ele prefere ficar se comissionando dentro de casa lá. Eu não vou lá que ninguém vai me ver, eu estou assim, eu estou assado, e perde a oportunidade de ser perdoado, de ser transformado, de vencer esse mal que todo mês, todas as vezes vai te consumindo. Paulo diz: por isso que existem muitos entre vós fracos e doentes, é muitos que dormem. É fato, as pessoas que dão dor de cabeça, que tem problema, são fracos e doentes e estão dormindo, porque não estão sendo libertos. Lembre-se, me mostra as suas atitudes que eu vou falar quem é que habita dentro de você. Pastor, eu sou pecador. Eu também sou, gente. Miserável pecador que eu sou. E eu, se não cuidar, eu viro aqui um monstro. Mas com Cristo eu vou crucificar este velho homem todos os dias na cruz. Eu vou dizer para o velho Moisés: o seu lugar não é aqui, o seu lugar é lá. É por causa do sacrifício de Jesus você está sendo crucificado. E a Bíblia diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53: sarados do pecado, sarado da ignorância, sarado da maldade, sarado do velho homem. Eu sou liberto do velho homem, gente, todos os dias. Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21, Paulo disse o seguinte: porque as obras da carne são manifestas. Ela vai se manifestar. Diga, olha só, lembre-se, eu disse: me mostra as suas obras que eu vou ver, eu vou dizer quem é que habita em você. E Paulo diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, e é grande essa lista, viu? Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, palavras difíceis, né? Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, ouça-me bem, os que cometem tais coisas vão herdar o reino dos céus. Ah, é? Não herdaram? Para facilitar o seu entendimento no que Paulo disse, Gálatas 5, 19 e 21, eu trouxe aqui a versão da Bíblia NTLH, é a nova tradução da linguagem de hoje. Paulo diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Paulo era um expert. Paulo era um expert. Ele disse: as coisas que a natureza humana, olha que tradução tremenda, as coisas que a natureza, o velho homem produz, são bem conhecidas, né? Ele disse: elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, feitiçarias, as inimizades,
as brigas, as ciumeiras. E isso é um negócio absurdo. Tem crente dentro da igreja que tem inimizade com o irmão. Tem crente que tem a audácia, a petulância, a arrogância, o desdém, a falta de temor de subir num altar, ou pregar, ou ministrar, ou cantar com inimizade com seu irmão. A Bíblia diz assim, se você não ama ao seu irmão que você vê, como é que você pode amar a Deus que você não vê? Como? Me explica. Ciumeiras, gente que são crianças espirituais, 10 anos, a mesma coisa. Você vai conversar com ele, a mesma coisa. Ciúme do outro, inveja, briga, contenda, acessos de raiva. A NTLH, tem NTLH na tela? Não, né? A NTLH diz assim, acessos de raiva. Gente, o que é acesso de raiva? O camarada está no carro, de boa, o camarada dá uma cruzada nele, o que ele faz? Dá um acesso de raiva nele, e abaixa o vidro, e não sei o que lá mais, e faz sinal, e buzina. Uma vez, eu estava com, pasme, senhoras e senhores, vou descobrir os acessos aqui, né, meu bem? Eu estava com um pastor no carro, e fui acompanhá-lo para pregar. Isso não foi aqui da Flórida não, gente. Falei bosta, só para você ficar mais tranquilo. E o culto foi uma bênção. O culto foi uma bênção. Pensa numa bênção. Por isso que eu digo, o dom, tem gente que fala assim, como fulano, não sei o que lá mais. Escute isso, guarde isso. O dom não é meu, o dom é de Deus. Se Deus usou uma mula, não vai usar eu? Aí o pessoal começa, aí ele entra na carne e começa a falar mal, e aí ele perde a bênção. Ele perde a bênção, porque Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. Nós saímos do culto e uma fome, e saímos tarde, e aí resolvemos passar num McDonald's, e passamos no McDonald's, entramos no drive-thru, aí nós pedimos a ordem, e aí demorou a ordem, e a ordem não chegava, e nós conversando, eu já vi que o pastor já estava meio assim, coçando, roendo os dentes, e eu tentando entrar no assunto, porque eu queria, ajudá-lo. Não teve uma hora que ele não aguentou, não. Ele saiu do carro, bateu a porta, e foi lá dentro tirar a satisfação. O que está acontecendo com a minha ordem? Tem tantas... Eu falei, pastor. Aí ele, irmão, desculpa, isso não acontece, é porque estou com muita fome. É a fome. Sabe o que Paulo está dizendo? Acesso de raiva. Nós temos que ser controlados, dominados. Eu estou aqui pregando, ensinando, mas eu estou de olho em mim, porque eu sou humano. Eu tenho que lembrar que eu tenho que crucificar esse velho homem todos os dias na cruz. Eu digo isso aqui várias vezes, vou dizer para vocês novamente. Muitas vezes o homem de Deus, o homem que prega a verdade, que prega a palavra com sinceridade, ele é mal entendido, ele é criticado. As pessoas ficam procurando brechinha nele para falar, porque eles estão querendo esconder o erro deles, procurando o erro em você. E uma vez eu preguei aqui, eu fiz um apelo para a igreja, falei que todo culto, todo crente tinha que vir na frente aceitar Jesus, e é verdade. Todo culto, se você puder, vem na frente aceitar Jesus. E aí esse pastor que estava aqui na igreja, ele levantou no final do culto e falou, pastor, eu não aceito isso, eu já aceitei Jesus na cruz do Calvário, uma vez eu aceitei ele, falei, irmão, amém, Deus te abençoe, se você não erra, se você não peca, glória a Deus pela sua vida, mas eu sei o miserável homem que eu sou, eu aceito Jesus, eu me prostro na presença dele, eu peço, você tem misericórdia de mim, me perdoa de novo, me ajuda, me levanta novamente. São acessos de raiva.
A ambição egoísta. Ambição egoísta. Tem um texto em Salmos 27, que é muito bem isso aqui, ó. Ou é Salmo 27 ou é 127. Ambição egoísta. Ambição egoísta. Deixa eu olhar o 127, que vai ser mais fácil para mim, que eu estou perto aqui do 127. Deixa eu ver se é o 127. É o Salmo 127. Esse salmo fala da ambição egoísta do coração do homem carnal. Olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Até aí ok, mas olha o verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, porque assim dá ele aos seus amados o sono. O que adianta você estar arrancando os cabelos da cabeça? Eu não vou dizer para você cruzar o braço, ficar em casa, porque tem gente que pega essa e fica, não, o pastor falou que não é para me trabalhar, vou ficar em casa. Aí eu falo para você o que Salomão falou lá em Provérbios. O que ele disse? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Mas aí você também só desesperado, levanta de madrugada, meu Deus do céu, cadê eu tenho que ir embora trabalhar, e vai e trabalha o dia todo, aquela loucura, em tempo de se machucar. Ele sai com o sol, sem sol, ele sai de noite escuro e volta escuro de noite, novamente não vê o filho, não vê a mulher, e aí aquilo vai virando uma bola de neve, e ele pensando que quem produz para ele é o braço dele. Mas a Bíblia diz que quem produz para mim, quando eu durmo, é o Senhor, e quando eu estou descansando, Deus está trabalhando em meu favor. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviram, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele espera. Então espere no Senhor, que Deus vai entregar na tua mão a tua bênção. Estão tentando tirar a sua vitória, estão tentando roubar o que é seu. Não se preocupe, deita no travesseiro, ronca, baba e dorme, porque Deus está cuidando de ti, meu irmão. É Deus que cuida de nós. Invejas, e aí não vou nem falar bebedeira, farras, outras coisas parecidas com essa. E ele diz: repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Agora, falando de fruto do Espírito, um outro fato muito interessante e importante é que, eu não sei se você faz esse tipo de pergunta, porque quando eu leio a Bíblia, eu pergunto para a Bíblia. Eu pergunto para a Bíblia e busco a resposta na Bíblia, porque lembre-se, eu tenho ensinado, eu tenho falado aqui que a Bíblia é o quê? Ela interpreta a própria Bíblia. Então leia, pergunte e busque resposta nela. Por que na Bíblia Paulo cita 9 frutos do Espírito, porém ele cita esses 9 frutos, e aqui eu estou usando a palavra frutos para você entender o que eu vou dizer? Por que ele cita 9 frutos, mas ele cita fruto do Espírito no singular e não no plural? Observe aí que eu escrevi aqui: as obras são da carne, mas do Espírito é o quê? É o fruto. Do Espírito é o fruto. Essa observação ela tem que ser feita, e é uma observação bem interessante, porque esse texto de Gálatas, que narra o fruto, não os frutos, de fato é um texto rico, singular, que tem as suas colocações nos seus devidos lugares, que nos ajudam a entender como é, e aqui você vai começar a compreender como funciona a atuação do Espírito de Deus em nossas vidas. Primeiro, o
texto citado que nós lemos de Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 diz assim: mas o fruto, repetindo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra esses, ou contra essas coisas, não há lei. A primeira coisa que precisa ser dita, e eu vou aqui caminhar para o final, porque tem muita coisa para falar, e aqui eu só estou na introdução. A primeira coisa que é necessária ser dita, que a construção dos textos originais, que esse texto de Gálatas é extraído do grego. No grego, a palavra ela está de fato no singular, não é no plural. E Paulo realmente ele quis dizer, quando ele disse fruto do Espírito e não frutos do Espírito. Sabendo disso, eu pergunto novamente: o que será que o apóstolo Paulo quis ensinar? O que será que ele quis dizer quanto ao fruto do Espírito e não frutos do Espírito? O primeiro motivo pela qual Paulo usa a palavra fruto no singular é porque ele aponta para a ideia de que todas as qualidades citadas, ou seja, as 9, devem formar uma unidade na vida do crente. É como se Paulo pegasse os 9, tá? É como se ele pegasse o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e fizesse disso um pacote, e colocasse tudo dentro de uma cesta e entregasse para mim. Todas essas referências devem estar presentes para que o fruto esteja completamente saudável. Entenda isso. A ideia aqui de Paulo é uma ideia de completude. Anote isso. Fruto do Espírito é completude. O que é isso, pastor? É unidade. Pensemos, por exemplo, em um cacho de uva. Visualize um cacho de uva. Um único cacho. Quantos cachos são? Um. E nesse cacho existem muitas uvas. Muito bem. Esse cacho seria o fruto do Espírito, e as uvas seriam as qualidades. E aqui Paulo diz novamente: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Você sabe que eu acho interessante essa uva nesse cacho do fruto do Espírito, chamada benignidade? Pense comigo. A pessoa que não é benigna, ela é o quê? Responderam. Então essa é a ideia que Paulo está dizendo. A ideia de completude, unidade. E esse cacho é o fruto e as uvas são as qualidades. Agora, abra um parênteses, look at me. Se uma dessas uvas está podre, o que vai acontecer? As outras uvas vão ser contaminadas. Poderíamos também citar a figura de uma tangerina. Eu achei a figura da tangerina até legal. É um outro fruto que está dentro de um pacote. A tangerina é o fruto. Dentro ali da tangerina, envolvida na sua casca, nós temos vários gomos. Muito bem dito lá atrás, vários gomos. E se um desses gomos ele está com problemas, toda a fruta parece que vai ficar comprometida. E aqui eu encerro para a gente orar.
quer mostrar a importância de todas essas qualidades estarem unidas e ativas na vida do crente, na figura de e não acabei de falar sobre fruto, tá? Na figura de um único fruto do Espírito. E eu fecho aqui dizendo o seguinte: como Paulo mesmo disse, o fruto é dele. O fruto é dele. E ele depositou dentro de cada um de nós esse fruto. Imagine. Por isso que eu volto a dizer o que eu disse lá atrás, lá no início. Se eu conversar com você, se eu conhecer, ver as suas atitudes, eu vou ver quem é que está habitando aí dentro desse coração. Ontem nós estávamos conversando com um irmão, e aqui serve para toda a igreja, tá? Para os irmãos que têm filhos que estão crescendo, filhos que ainda não chegaram nessa data, nessa fase. Conversando com o irmão, eu disse: irmão, ele disse para mim: pastor, eu não vou influenciar o meu filho na questão do batismo, porque eu quero que ele tome a sua própria decisão. Eu disse para ele: você me perdoe, com todo carinho, todo respeito que eu tenho por você e sua família, mas você está redondamente errado, equivocado. Porque se Provérbios 22:6 diz que ensina o menino o caminho que deve andar, eu tenho que ensinar. Esse negócio de pai: meu filho não está preparado. Por que não está preparado? Porque o pai não está fazendo o seu dever de casa. Eu volto a dizer, quando eu olho para uma criança, eu vejo o pai que ele tem. Então nós temos que entender. E o perigo maior de um pai pensar assim, uma mãe pensar assim, é que vocês não sabem que a ausência do batismo na vida da criança, e nós batizamos quando? Não é criança, é adolescente, na idade da puberdade. Tem criança que já entrou na idade da puberdade aos 11 anos de idade, aos 12 anos. Por isso que a gente estipulou uma data pra gente. Eu vou dar um exemplo meu. Isso aqui é uma exceção, não que eu seja melhor do que ninguém, tá? Mas eu me batizei e o meu pastor foi batista. Via em mim maturidade espiritual suficiente. Ele disse assim: vou batizar esse menino. Eu tinha 9 anos de idade. Então é responsabilidade nossa. E o perigo é o seguinte, pais: quando eu não ensino o menino que ele deve ser batizado, eu estou dando liberdade, legalidade para que o paganismo entre na vida dele. O que é paganismo? Vou te dar um exemplo. Tem aqui duas pessoas, o fulano é crente e o outro é pagão. Se um é crente, é porque um crê no Senhor. Se o outro é pagão, é porque ele não crê. Então eu estou dizendo, eu estou colocando na mente desse menino, falei assim: olha, você pode ser bonzinho, você pode fazer boas obras, você pode sentir Deus, você pode fazer o que for, mas você está negando a existência de Deus quando você nega o ato do batismo. Porque batismo não salva, isso é bom falar. Batismo não salva ninguém, mas porque eu sou salvo, eu estou confirmando o processo de salvação que já aconteceu na minha vida. A Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus, seja batizado.